Fala, gente. Nesse episódio vamos trazer uma conversa interessante sobre um tema importante para a engenharia de software, a manutenção e evolução do software. Quem vai trazer esse conteúdo sou eu, Pedro Marçal, o Carlos Henrique Neymar e o Pedro Negri. Espero que gostem. Começando pelo começo, vou passar a voz para o outro Pedro, para que ele possa contar para a gente um pouco mais sobre este tema. E aí, gente, beleza? Bom, para falar um pouco sobre esse tema complexo, eu vou trazer uma analogia antes para aproximar um pouco os conceitos do nosso dia a dia e facilitar o entendimento. A manutenção e evolução do software é similar à manutenção que todos nós fazemos em nossas casas. Sempre que aparece uma mancha na parede, uma rachadura na estrutura ou uma telha quebrada, a gente precisa de fazer medidas reativas corrigindo essas falhas. Essa manutenção ela também está presente no software. Quando erros aparecem, é necessário fazer ações corretivas para garantir a qualidade do produto. Mas não só isso, a necessidade de fazer reformas, comprar novos móveis ou novos itens para casa surge de tempos em tempos. O contexto muda e há a necessidade de se adaptar a ele. Esse tipo de alteração ele também está presente em software. O produto precisa de evoluir às necessidades dos usuários. Passando para termos mais técnicos, utilizando como base as definições dadas para esse conceito por um dos principais veículos de comunicação acadêmica da área da computação, a I3E, manutenção e evolução se define por a modificação de um produto de software após a entrega, ao corrigir falhas, para melhorar o desempenho ou outros atributos, ou para adaptar o produto a um ambiente modificado. Diante desse cenário, a manutenção e a evolução se tornam essenciais para a engenharia de software. Todo software que é útil e agrega valor à sociedade atrai o uso. E quanto mais usuários, mais pedidos para mudanças e necessidade de garantir o funcionamento próprio daquele programa. Essa afirmação encontra corroboração no artigo do pesquisador Keith Bennett. E assim, chegamos ao entendimento de que a manutenção e evolução do software é toda e qualquer mudança feita a um produto depois de pronto. Mas Neymar, por que essa manutenção é feita na engenharia de software? Garantir uma boa manutenção e evolução em um software é uma tarefa difícil. Por natureza, é uma atividade muito reativa às nossas necessidades e aos erros que aparecem. Portanto, os engenheiros de software tentam se preparar durante a produção de seus produtos, adotam boas práticas de desenvolvimento e o uso de ferramentas e processos para que seja possível entregar um software de maior qualidade e diminuir custos futuros na manutenção e evolução daquele produto. Essa ideia recebe grande apoio acadêmico, como, por exemplo, no artigo publicado pela Universidade de St. Thomas, em 2014, onde o autor reafirma essa necessidade de adotar um processo bem planejado para o desenvolvimento de software e buscar fomentar essa prática com alunos da área do curso de computação para fazer com que isso se torne um costume dos desenvolvedores. Porém, erros ainda vão aparecer, dificultar na evolução do software. É natural a atividade de desenvolvimento, portanto, existe uma série de atividades, padrões na indústria para atender à necessidade do software depois desse pronto. Mas, Pedro, voltando para a palavra a você, como você justifica o porquê a manutenção e evolução do software é feita na engenharia de software? Talvez a melhor maneira de explicar a necessidade de fazer uma boa manutenção e evolução de um software seja por meio de exemplos práticos, em que a necessidade para tal atividade ganhou grande importância. O artigo de 1999 da Universidade de Pittsburgh concorda com esse ponto de vista, e parafraseando um trecho, se tem algo bom que veio dos problemas dos sistemas dos anos 2000, foi a criação de uma maior consciência, não apenas de quão dependente a sociedade é de sistemas de computador, mas mais especificamente quanto tempo a maioria dos softwares viveu. Como consequência disso, a maior compreensão de quanto do custo dos sistemas se deve à sua manutenção ao longo do tempo. Dando mais contexto a essa passagem, durante a virada do milênio, ou seja, entre 1999 e 2000, o mundo virou sua atenção para possíveis problemas em software. Havia uma grande preocupação em volta do fato de que os computadores marcavam os anos com 2 dígitos. 96 para 1996, 97 para 1997, 99 para 1999. E com isso, muitos se preocuparam com a possibilidade de que os computadores iriam parar de funcionar quando o ano virasse e esse marcador passasse para 00, possivelmente apontando para o ano 1000. Essa possibilidade ela gerou pânico e preocupação. A sociedade percebeu que cada vez mais os computadores estão em todos os lugares e um erro geral em todas as máquinas causaria danos devastadores. Mas ainda assim, quais seriam as alternativas à manutenção e evolução do software? Ou seja, quais são outras formas que a gente pode resolver o mesmo problema? Nesse ponto, a gente já estabeleceu a necessidade das atividades de manutenção e evolução. A gente estabeleceu que todo sistema precisa de cuidados depois de pronto. Mas e se essa atividade não for feita? Bom, a alternativa à melhoria constante e garantia do funcionamento é a substituição. Ou seja, caso uma organização que tem um software decida que não vale a pena mais fazer a manutenção e evolução dele, esse software é dito como descontinuado. Ele parou de ser atualizado, ele foi jogado fora, ele morreu. Essa possibilidade pode parecer extrema demais, mas existem casos em que ela é uma necessidade, e manter aquele software pode se tornar caro demais para ser viável.
Diante desse cenário, a literatura acadêmica tem explorado cada vez mais abordagens de desenvolvimento que apresentem um custo menor para gerar um produto do zero. Por exemplo, o artigo de Ruben Pisek, que aborda a possibilidade de que, com novas tecnologias que permitam a criação de produtos digitais sem a necessidade de escrever código, cada vez mais profissionais não técnicos no desenvolvimento de software possam poder desenvolver aplicações pequenas de forma ágil e barata. E quais problemas podem surgir na sociedade se a manutenção e evolução do software for feita incorretamente? Bom, já estipulamos que a manutenção é essencial para manter o software vivo. A alternativa para a manutenção é a substituição daquele software. Além disso, é possível encontrar em diversos artigos científicos o quão caros são os processos de manutenção de software, como, por exemplo, no artigo publicado pela Universidade da Califórnia do Sul, que aponta que de 50% a 80% dos custos de software vêm durante esse processo. Ademais, esse mesmo artigo aponta a necessidade de ter a capacidade da manutenção de um sistema, pensando exatamente nesses custos e na necessidade desse processo. Mas se a manutenção e evolução forem feitas de maneira imprópria, qual é o efeito disso? Considerando o efeito para a empresa, sabemos que o custo associado a essas atividades, portanto, o efeito pode ser visto no peso que se trata nas finanças da organização ou na descontinuação daquele produto. Com isso, poderemos pensar também no custo que isso traria para os usuários, perdendo o acesso ao que poderia agregar valores em suas vidas. Quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais da engenharia de software ao lidar com a manutenção e evolução do sistema? De acordo com um artigo científico de 2011, de diversos autores como Marco Túlio Valente, os principais desafios que os profissionais da engenharia de software enfrentam ao lidar com a manutenção e evolução de um sistema incluem o custo e a complexidade, pois a manutenção de software consome até 90% dos recursos totais consumidos ao longo da vida útil de um sistema, e os sistemas tendem a se tornar mais complexos e difíceis de manter à medida que evoluem. Além disso, a manutenção de software geralmente tem uma imagem negativa entre os desenvolvedores e os gerentes de projeto, resultando em uma tendência de não tratar as solicitações de manutenção como projeto de software, mas como tarefa de curto prazo para que devem ser implementadas o mais rápido possível. Por fim, a forma como as solicitações de manutenções é planejada e agrupada pode ter um impacto significativo na qualidade e na produtividade do processo da manutenção. No entanto, muitas organizações não adotam uma política sistemática para lidar com as solicitações de manutenção, mas seguem uma abordagem contínua, onde o agrupamento e a priorização são feitas de maneira improvisada e temporária, para atender às necessidades imediatas. Quais são os benefícios de investir em práticas eficazes de manutenção e evolução do software para a empresa? Nesse mesmo artigo dito pelo Neymar, pode trazer vários benefícios para uma empresa. Primeiro, pode melhorar a qualidade do software, seguindo o processo sistemático para lidar com as solicitações de manutenção. Os desenvolvedores podem dedicar mais tempo às atividades de análise, validação e teste, o que pode reduzir os erros e defeitos do software. Além disso, pode resultar em economia de custos. Ao agrupar as solicitações de manutenção em projetos maiores, a empresa pode aproveitar as economias de escala. Isso também pode reduzir os custos da oportunidade associados ao atraso no processamento das solicitações. Por último, pode aumentar a satisfação dos usuários, seguindo o processo periódico para entregar novas versões do software. A empresa pode atender às expectativas e necessidades dos usuários finais, que podem se beneficiar das melhorias e correções implementadas no software. Portanto, investir em práticas eficazes de manutenção e evolução do software pode ser muito benéfico a uma empresa. Como a manutenção e evolução do software contribui para a melhoria da experiência do usuário em aplicativos e sistemas digitais? A manutenção e evolução de software, segundo o artigo publicado na conferência FOSS em 2014, envolve a modificação de um produto de software após a entrega para corrigir falhas, melhorar o desempenho, adaptar-se a um ambiente modificado ou aprimorar os atributos. As falhas, essas que muitas vezes surgem após o lançamento de um software. Isso garante que o usuário não continue se deparando com falhas irritantes ou comportamentos inesperados de seu software. As evoluções do software envolvem adicionar novos recursos e funcionalidades. Essas atualizações podem melhorar a usabilidade e eficiência do aplicativo. As manutenções, por sua vez, incluem otimizações para melhorar o desempenho do seu software e a capacidade de permitir corrigir falhas e defeitos que podem afetar negativamente a experiência do seu usuário.
Quando os problemas são resolvidos rapidamente, os usuários têm uma experiência mais saudável e confiável no seu sistema. Isso pode envolver ajustes de velocidade, redução de consumo de recursos e otimização de consultas de dados. E com isso, um aplicativo mais rápido e responsível é capaz de proporcionar uma experiência muito mais satisfatória. Este episódio de divulgação científica foi desenvolvido na disciplina de Introdução à Pesquisa Informática, lecionada pelo professor Alessandro Possiano, no curso de Engenharia de Software da PUC Minas.